Gente, não saiam comprando aí tudo que você vê pela frente, tá? Decidiu, eu vou começar a pintar. Vou começar por onde? Primeira coisa, tá? Uma tabuinha, ó. Eucatex normal aqui, ó. MDF, Eucatex. Qualquer coisa que você tem em casa, até um fundo de gaveta dá... uma madeira que você tem aí, que esteja lá num cantinho, que não tenha utilidade, pega pra você pintar, tá? O que você vai fazer? Você vai procurar uma casa de materiais, que vende materiais para artesanatos, vai lá, compra umas tintas de tecido, compra cola permanente, tá? Por que serve a cola permanente, pessoal? Para colocar aqui, ó, na tábua, para você fixar o teu tecido aqui, tá? Então não vai colocar o tecido aqui em cima da tábua ali, sem mais sem menos, tá? Porque ele vai ficar todo dançando para um lado para o outro e a pintura não vai ficar legal, tá? Então compra, acha a tábua, coloca a cola permanente, compra o tecido, tá? O tecido de boa qualidade, o mais fechado que você tiver, tá? Eu, no caso aqui, ó, é o tecido da Ibirapuera que eu uso. É um tecido próprio para pintura em tecido, mas se vocês não têm como comprar esse tecido agora, na verdade, esse tecido aqui não é mais caro que os tecidos comuns que tem de sacaria nas lojas, tá? Engana-se muito de dizer que por causa que ele é o tecido próprio para pintura, ele vai ser mais caro, tá? Ele deve ser um pouquinho mais caro, mas não é muito. Só que esse tecido, ele é próprio para pintura, então a tua pintura já vai ficar bem mais bonita, tá? E muito melhor para você pintar. Mas se você não conseguir, procure o melhor tecido que você achar, tá? Procure aquele que for mais fechadinho, que seja mais lisinho, que isso vai ajudar muito você no começo, tá? Compre as tintas de tecido, compre umas cores tipo o vermelho, o verde, o branco, tá? O preto, amarelo, que são as cores mais assim, né, que você vai usar muito mais. Treine. Pega a sua tinta, faça alguma coisa, risca, tá? Pega um risco da internet, tem várias coisas aí que estão aí disponíveis gratuitamente. Então, tem no Pinterest, tem no Google. Busca algum risco muito simples, tenta fazer alguma coisa, tá? Compre alguns pincéis, tá? Eu digo pra vocês. Compre alguns pincéis. No mercado tem vários tipos de pincéis, tá? Não se apeguem a marcas, tá? Então, temos da Condor, temos da Castelo, temos aquela outra marca Tigre. Então, todos eles são bons, tá? Busque pincéis para preenchimento, tá? O que eu digo pincéis para preenchimento? Da cerda rústica, da cerda mais dura, tá? Aquela cerda que seja fácil para você preencher. Então, que é a cerda natural, tá? Então, assim, ó, tá? São cerdas, ó, cerdas duras para facilitar o preenchimento, tá? Então, você comprando um pincel assim, número 8, número 6 ou número 4, que são as numerações mais pequenas para você estar começando, tá ótimo, tá? Compra uns 3 pincéis assim, 2, 4 e 6 ou 4, 6 e 8, são umas numerações boas para vocês estarem começando, tá bom? Outra coisa, pituás. Pituá é indispensável na pintura, gente. Não tem como você pintar sem ter um pituá. Pelo menos um número 2, um número 4, um número 6, que são os números mais usados, tá? Pituás também tem vários, tem da Tigre, tem da Condor, tem da Castelo. Aliás, eu amo os da Castelo, tá? Não é porque eu sou parceira da Castelo que eu tô falando isso, mas é porque eu realmente gosto muito dos da Castelo. Eles já têm uma cerda mais macia, ajuda a dar uma suavidade maior na tua pintura. Então, eu acho que é muito também característico de cada pessoa, tá? Então, os da Condor são ótimos também. Estão comprando um pituá, 2, 3 e 4, ou 2 e 4, ou 4 e 6, uns 3, 2 ou 3, tá? Então, pincéis, assim, indispensáveis para você que quer começar na pintura. Outra coisa que eu também acho que é muito indispensável é um pincel
de filamento macio. Ó, é um pincel de cerda macia, tá? Esse pincel de cerda macia serve para acabamento. Acabamento nas rosas, para dar luz nos elementos. São pincéis com filamento mais macio para você fazer traços. Então, são pincéis assim que é mais para acabamento mesmo. Tem pessoas que utilizam para preenchimento, tá? Eu, no meu caso, não gosto, tá? Eles acham que eles são muito macios. Claro que tem casos que dá para preencher, sim. Mas ainda prefiro o de filamento mais rústico, mais duro para preenchimento. Então, são pincéis assim que vocês têm que ter. E um pincel, né? Claro, um pincelzinho filete, que é muito importante, né? Para você que tá começando. O pincel 00, 10, esse aqui é um 0 da Castelo. Referência C524, esse pincel é ótimo, tá? Também o filamento dele é maciozinho. Então, de pincéis, de começo, dá pra ser tranquilo com, ó, 4 tipos de pincéis, tá? Então, ó, olha aqui. O pituá, pincel pituá, pincel de cerda dura, tá? Pincel da cerda macia e um pincel de acabamento, que é o nosso filete, tá bom? Então, com esses 4 tipos de pincéis aí, vocês já começam a pintar tranquilamente, sem gastar muito dinheiro, tá? Então, vocês vão indo aos pouquinhos, tá? As tintas. Gente, eu uso tintas Acrylex, tá? Então, tem da True Colors, tem de várias outras marcas, mas eu uso Acrylex. E eu recomendo para as minhas alunas utilizar Acrylex, porque não tem, para mim, é a melhor, tá? Então, são dicas bem importantes para você que está começando, que não sabe nem que marca vai começar, que marca vai comprar, nem nada. Então, compre cores básicas. Então, como eu falei, preto, vermelho, branco, verde, para você ter um treino, tá? Para você começar a aprender a lidar com o pincel, a fazer preenchimento. Então, né? Então, já utiliza muito. Outra coisa que a gente precisa ter é carbono, tá? Carbono para tecido. Carbono de boa qualidade, tá? Especial para tecido. Eu só uso carbono vermelho, tá? Então, eu acho que o vermelho é o melhor, por quê? Se você usar um carbono mais escuro, tem azul, tem preto, tem outras cores, mas eu gosto do vermelho porque é um carbono fácil de você tá tampando depois ele na pintura. Porque tu vai riscar e ele vai ser fácil de tampar, tá? Então, eu digo assim que o carbono vermelho e também o amarelo, mas eu não gosto muito particularmente do amarelo, então eu utilizo somente o vermelho, tá? Mas também não sou contra quem utiliza outras cores. Porém, eu digo assim, ó, como são dicas importantes para vocês. Olha só como fica o risco do carbono vermelho, tá? Então, ele é um risco fácil de estar tampando. Então, qualquer tinta que você colocar, o risco vai tampar. Se for um carbono mais preto, mais escuro, ele vai ter dificuldade na hora de ficar tampando esse risco. E eu não gosto que apareça. Então, eu acho, não gosto. Eu, particularmente, gosto que seja bem tapadinha, aquela pintura bem, né, sem aparecer carbono nem nada, tá? Outra coisa que eu ia falar é a respeito de duas coisas que vocês não podem esquecer na pintura. Não pode faltar. Olha, diluente e aquarela silk são 2 aliados indispensáveis, tá, na pintura de vocês. O diluente, ele vai retardar a tinta no teu tecido, a secagem, vai ficar mais fácil para você fazer a mescla das cores. Então, isso é muito importante, principalmente naquelas regiões onde é muito seco, onde seca muito rápido, porque a tinta de tecido, ela seca muito rápido. Então, não tem como você colocar a tinta ali e de repente a tua mescla não vai ficar boa, tá? Então, use e abuse do diluente, tá? Pode usar também o clareador também retarda a secagem. Porém, o clareador, ele deixa um pouquinho mais claro, tá? Já diz clareador, tá? E o diluente não, o diluente ele mais dilui a tinta, mais para retardar mesmo a secagem. Mas não sou, também pode usar tranquilamente o clareador, tá? Eu utilizo mais
o diluente para tecido. Aquarela Silk, gente, tá? Na minha pintura, coisas indispensáveis. Aquarela Silk para fazer os acabamentos com o pincel filete. E eu uso e abuso da aquarela Silk para fazer olhinhos, para fazer partes que tem que fazer contornos, tem que ter aquarela Silk. Pode estar usando uma gotinha de água também, porém, quem não sabe usar muito a água ali, pode ser que dá problema, porque se eu colocar muita água, a água pode escorrer no tecido e manchar. Quanto que a aquarela Silk não faz isso. Mesmo que ela fique bem diluída, ela não vai escorrer. Vai ficar clarinho o traço, mas não vai escorrer no teu tecido. Então isso é importante também. Importante prestar atenção para não estar estragando o trabalho. Sorinho fisiológico, gente. Para que eu uso soro fisiológico? É para diluir a minha tinta. Eu não trabalho com a tinta grossa. Eu sempre trabalho com a tinta mais diluída. Então, eu vejo que a minha tinta tá dura, tá durinha, eu vou lá, coloco umas gotinhas do sorinho fisiológico dentro do meu potinho, agito bem ele, para ele ficar aquela pintura, quando você vai colocar, aquela tinta vai ficar mais fácil de você pintar, vai ficar mais leve, não vai ficar aquela coisa grosseira, tá? Porque a minha pintura, eu gosto daquela pintura suave, tá? Não gosto daquela pintura que seja muito carregada de tinta. Então, com a tinta diluída, isso facilita muito, sabe? Porque isso vai dar muito mais suavidade na pintura. E com a ajuda do diluente, não vai ter, né? Vai ficar uma sombra, um efeito, um contraste de cores assim que não tem igual, tá? Então, use e abuse. Outra coisa que eu uso também, que é o álcool em gel, gente. Álcool em gel é um aliado muito, muito, muito forte na nossa pintura. O que eu faço? Sabe quando eu coloco várias vezes, porque eu passo a cola permanente na minha tábua, tá? E eu vejo assim que ela não tá grudando mais. Então eu coloco várias vezes. Digamos que eu pinte 20 panos de prato aqui e ele ainda vai estar grudando. De repente ele não gruda mais. Então o pelinho do tecido vai pegando na minha tábua, vai deixando menos, né, mordente, né? O que eu pego? Um paninho com umas gotinhas de álcool, venho, passo na minha tábua, isso vai retirar todo o resíduo de sujeira que ela tiver, de pelinhos de tecido, coisas que ela tiver de poeira, se ela tiver alguma coisa ali, vai tirar tudo. E a minha cola permanente, ela vai voltar, entende? Ela vai começar a ficar agrudada de novo. Então, eu não preciso passar todas as vezes que eu coloco meu pano, passar cola permanente. Não, tu vai pintar muitas vezes aqui. E com a ajuda do álcool, ainda vai pintar muito mais. Então, tu vai passar cada vez, muito de vez em quando, tu vai passar a cola permanente. Outra dica, não passar cola permanente pura, tá, gente? Não pegar do potinho e passar direto na tábua. Dá pra diluir um pouco, pra ela não ficar muito grudenta. Porque se ela ficar com muito excesso de cola aqui também, quando eu colocar meu tecido, quando eu puxar, ele vai ficar todo grudado atrás do meu trabalho. E não é fácil de tirar. Eu digo assim que não tira, tá? Nem que você lave. Vai ficar grudento, o pano vai grudar cada vez que você dobrar o pano, vai grudar por causa da cola permanente. Então não sai, gente. Então cuidem isso. Dá uma diluída na cola permanente para passar na tua tábua. Isso vai melhorar muito para não grudar atrás no teu pano, tá? Outra coisa que eu ia falar, tá? A respeito do álcool gel ainda, tá? Pra que eu utilizo o álcool em gel? Eu pego o álcool em gel pra tá limpando o meu pincel. Então, eu pego no meu pratinho, aqui, ó, tá? Coloco umas gotinhas de álcool em gel, aquela escovinha da Condor, tá? Pra limpeza. E vou limpar, tirar todo o excesso do meu pincel com o álcool em gel. Não precisa fazer isso cada vez que você utiliza o pincel, gente. Não precisa, tá? Então, uma vez por semana, você pintou a semana toda. Teu pincel tá cheio de tinta, tá? Como esse, ó. Ó, cheio de tinta. Cada vez que você pegar uma outra tinta mais clara, vai sair resquício dessa tinta na tinta clara. Então,
você tem que limpar teu pincel para tirar todo aquele acúmulo que ficou aqui dentro da virola do pincel. Aqui fica excesso. Então, se você colocar o álcool gel e limpar, tá? Vai sair tudo. Aí você lava em água corrente, água limpinha, e a pintura vai estar, o teu pincel vai estar limpinho para a próxima, tá?